Reforço é tudo aquilo que vem depois de um comportamento que aumenta a futura probabilidade de ocorrência desse comportamento. Isso faz toda a diferença. Então, reforço vem quando? Depois do comportamento. Se eu não tenho comportamento, então não tem reforço. Se eu não entendo isso, eu vou ficar fingindo que eu estou treinando cachorro, mas pode até acontecer que o meu cão faça, mas não fez porque eu sei o que eu estou fazendo, fez porque o cachorro fez sozinho. E é o que mais acontece, que a gente mais vê treinadores, figurantes, etc., fazendo, não tem a mínima noção do que estão fazendo, nem só de noção teórica, mas também não tem noção prática. Muitas vezes dá algum resultado e ele acha que foi o que ele fez que deu resultado, mas não foi, porque ele não sabe o que ele fez e não foi o que ele fez intencionalmente que deu resultado. O que deu resultado foi uma tendência do cão a responder e coisas que ele fez que sequer ele percebeu que ele fez. Porque o que gera mesmo aumento da frequência de comportamento? Reforço. E o que é reforço? É algo que vem depois do comportamento que aumenta a frequência do comportamento. Então, se eu não tenho comportamento, eu não tenho como reforçar. Se eu não tenho comportamento, eu não tenho como reforçar comportamento. Quando eu reforço reatividade, é puramente condicionamento clássico. Eu crio associação entre sinais e respostas. Mas eu não crio comportamentos. Por condicionamento clássico, eu não crio comportamentos. Eu crio os comportamentos e desenvolvo os comportamentos no sentido que eu quero através de qual condicionamento? Só. Estão começando a entender a essência disso? Quando um figurante ameaça um cão e ele reage, é puramente uma reação involuntária emocional. Uau, 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 uau. Tanto que ele late normalmente de maneira descombinada. Uau, 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 uau. É igual o cara que cai numa briga e não sabe lutar e sai dando soco por tudo quanto é, mas ele não pensou em cada soco. Diferentemente de um lutador, quando entra no UFC, ele não dá um golpe sem ter sido treinado e raciocinado. Ele não se desespera. Quem lembra aí do Royce Gracie, 1991 e 92, quando surgiu o UFC? O cara menor do que todo mundo, mais magro do que todo mundo, só lutador gigante. Você olhava lá, eu lembro, eu era jovem, eu vi aquele, eu falei, cara, inacreditável. E aí o cara tava na pior lá, e ele calmo. E os caras batendo, ele todo quebrado, ele calmo. Aí você fala, nossa, vai arregaçar o cara. Depois de não sei quanto tempo ali, daí a pouco o cara começava a bater. Mas por quê? Porque o cara mantinha tudo que ele estava fazendo, estava pensado. Isso é comportamento. Quando eu recompenso o cão que reage à minha ameaça, ele não está aprendendo nada em termos de comportamento. O que ele está aprendendo é em termos de associação entre sinal e resposta involuntária. Então eu posso, por exemplo, criar um comando, atenção, e o cara ameaça. Aí ele, uau, 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 uau. Depois de N repetições, quando eu falo atenção, ele já responde com reatividade automaticamente. É uma forma de aprendizado? Sim. É uma forma de aprendizado associativo? Sim. Mas qual aprendizado que é esse? É de comportamento? Não, é de condicionamento clássico, é a resposta involuntária. Agora, é diferente da agressão ativa, que é instrumental. Quando eu ameaço, ele reage. Quando ele reage, eu paro. Quando eu paro, ele olha para mim e fala, pô, o cara continua aqui. Mas ele parou. Ele estava vindo continuamente me ameaçando e ele parou. O que aconteceu para ele ter parado? Aí ele começa a pensar. Ele começa a testar. Será que foi aquele último latido que eu dei? Porque agora mesmo, se eu não me engano, eu acho que eu dei um latido. Então a gente está saindo da reatividade e ele está começando a pensar. Então está saindo do sistema límbico e começando a formar uma conexão de ideias no córtex cerebral. Aí ele, peraí, ele veio. Eu lati, ele parou, mas o cara está aqui, eu não quero esse cara aqui. Quem sabe com latido eu expulso esse cara? Aí ele vai testar. É igual o gato, quando estava Pô, quem sabe se eu testar essa alavanca aqui? Isso é instrumentalização. Aí, pode ser que ele... Uau! Agora esse latido já não foi reativo. Esse latido foi ativo. Que é instrumental, é intencional. Aí o figurante... Pronto, agora foi reforço de comportamento, tá entendendo? Porque ele se comportou, agora gera crescimento e agora, a partir daqui, a gente pode desenvolver um verdadeiro cão de proteção e não meramente um cão de guarda territorial reativo,
que só reage quando é ameaçado. Deixou de ser ameaçado, repara os cães de guarda. Chegou alguém na grade, uau, 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 uau. O cara vai embora, ele